Oi, gente! E no vídeo de hoje a gente vai ver tu versus vous, ou seja, o lugar da formalidade e da informalidade no tratamento com os nossos clientes em francês. Esse aspecto cultural bastante relevante é o que a gente vai trazer para você, comissário da aviação, nesse vídeo de hoje, e que com certeza vai trazer muito mais autoridade para o teu francês, porque vai trazer um conhecimento au-delà, além do aspecto linguístico, mas também cultural, e isso é bastante importante. Você concorda? Eu sou a Prof. Cris, sou professora de francês aqui do Le Décollage, e a gente está sempre trazendo aulas e conteúdos que possam te ajudar no teu dia a dia e já melhorar o teu francês. E se você não fala nada de francês ainda, a gente também ensina um monte de coisa que você já pode fazer, já pode aprender mesmo sem saber ainda, sem estar fluente em francês, porque às vezes a gente passa cada perrengue, né? Eu escuto a história dos meus alunos comissários, é cada perrengue no pernoite, é perrengue no restaurante, é perrengue no hotel, quando pega o Uber, são muitas situações. Então, realmente, alguém precisa ajudar esses colegas, alguém precisa ajudar os comissários, e a gente se sente muito sensibilizado e com muita vontade de ajudar vocês. Por isso que a gente tira aqui o nosso tempo, o nosso carinho, e a gente estuda muito também para trazer para vocês coisas práticas, né? Aprender francês tendo a aviação como aliada. Isso é fundamental. Então, desde já, se esse conteúdo te interessa, se você acha que vai ser construtivo para a tua vida pessoal profissional, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha aí. Eu sei que vocês têm um monte de grupos e mais grupos de comissários. Então, vai lá, compartilha o vídeo, né? A gente é amigo, vamos se ajudar, vamos deixar que esse conteúdo possa também ajudar outras pessoas. A gente está diariamente também postando conteúdos, com certeza serão, acreditamos, né, interessantes, afinal de contas faz parte do teu dia a dia ou do que você deseja um dia viver. Bom, então vamos lá para essa aula. Prof, já ouvi falar em tanta coisa sobre essa história de tu e vous. É assim mesmo? Gente, é assim mesmo. Eu não sou francesa, mas morei 8 anos em território francês e eu posso garantir. A cultura francesa é sim uma cultura de politesse, de polidez, de educação. A cultura francesa é sim a cultura de um povo um tanto reservado. Então, essa questão do tu e do vous, ela serve muito também para resguardar a intimidade e o espaço das pessoas. Então, se você é íntimo, se você realmente, né, tem intimidade, se você é um amigo, se você é da família e tal, claro que você vai tratar a pessoa como você, ou seja, usando o tu. Mas se não, se é alguém que você conheceu na rua, que você precisa pedir uma informação, se é o teu passageiro, se é alguém lá no hotel, se é uma situação no pernoite onde você foi no café, no restaurante, gente, vocês vão usar o vous, tá? E não vai ser bem visto você usar o tu, por exemplo, com o teu passageiro. E às vezes esse tu não é só assim, né? Tu, enfim, tá dentro de uma frase. Às vezes com a maior boa vontade, né? Você quer perguntar se a pessoa vai bem, não sei. Você usa o tu, ou se for perguntar o nome da pessoa, em vez de usar comment vous vous appelez, você vai dizer comment tu t'appelles. Então, o que que acontece? O teu cliente de língua francesa, ele entende que você quer saber o nome dele, você precisa saber o nome dele, mas ele também entende que você não tem o trato da língua francesa, senão você jamais teria usado o tu com ele. Às vezes esse tu está implícito em, por exemplo, no excusez-moi, que você insiste em falar com o teu cliente, excuse-moi. Excuse-moi é do tu, excusez-moi é uma marca do vous. Então é ele que você vai usar com o teu passageiro, é com ele ele que você vai usar numa situação no aeroporto, que alguém, sei lá, se você já fala francês, se você precisou ajudar algum passageiro que não está conseguindo se comunicar. Então, é isso, sabe? Não é só ali o vous e o tu de uma maneira crua, mas ela é contextualizada.
Então, esse tu e esse vous tem formas de aparecer dentro de uma frase. Quando a gente está conjugando verbos, não tem como falar uma frase em francês se não tem um verbo ali, né? Tem que ter um verbo. E esse verbo, quando a gente está usando o vous, o som final desse verbo é e. Exemplo, gostar, aimer, falar, parler. Claro que vão ter verbos irregulares, tá, gente? Mas em geral é assim. E esse e, ele dá um tom também de vous. Vocês entendem? Então a coisa ela é um tanto sutil, mas eu diria que vale a pena você investir o teu tempo para você entender melhor e dar isso também para o teu francês, essa ferramenta cultural. E isso vai ser muito bem visto, isso vai dar para o teu francês mais autoridade. Então, a coisa é tão assim que existe o verbo tutoyer e vouvoyer. Acredita? Sabia disso? Pois é, tem o verbo vouvoyer e tutoyer. Vouvoyer é tratar alguém no vous de maneira formal, tutoyer no tu de maneira informal. Mas assim, nossa, eu realmente considero isso bastante relevante e acho que vale super a pena que você tenha esse olhar sobre isso. Eu não sei se você tem amigos, conhecidos de língua francesa, mas são pessoas reservadas. Às vezes, como eu morei muitos anos na França, às vezes tinham pessoas até próximas a mim que estavam passando situações um tanto delicadas, mas exatamente por serem reservados, às vezes até um tanto excessivamente, eles não se expressam muito e tal, não querem muito incomodar. Cris, mas por que você está dizendo isso? Porque um povo que em sua natureza é mais reservado, facilmente vai se sentir invadido. É claro que eles vão sempre entender que você é um turista ou que você não é um nativo. Claro que eles vão te compreender, eles vão te acolher. Mas se você quer dar mais autoridade ao teu francês, vale a pena incorporar esses elementos culturais. Com certeza vai chamar atenção e vai gerar admiração nas pessoas que vão te escutar. Então, eu trouxe para essa aula um diálogo que pode ser corriqueiro, claro, foi um diálogo que eu preparei, mas você pode trocar, sei lá, um objeto aqui, outro ali, vocês vão ver daqui a pouco, e pode se tornar ainda mais corriqueiro para a tua realidade. Mas é para mostrar isso, tá? Esse tratamento entre você da aviação, entre você, comissário ou estudante, e a pessoa de língua francesa. Tu versus vous, aqui eu coloquei se tutoyer, né? Se tratar no tu, se vous voyez, se tratar no vous. Muito bem. Então, aqui o diálogo é mais ou menos assim. Aqui eu botei entre o passageiro e o comissário. Bom dia. Eu gostaria somente de saber que horas nós chegamos em Paris. E o comissário responde com certeza. Nossa chegada em Paris está prevista para as 15 horas, horário local. Perfeito, obrigado. Eu poderia ter um travesseiro? Aí, se, né? S'il vous plaît. Absolument, com certeza, né? Absolutamente. Eu vou trazer, eu vos trago isso imediatamente. Alguns minutos depois, o comissário ou a comissária chega com o travesseiro. Aqui está o seu travesseiro. O senhor ou a senhora ainda precisa de outra coisa? Precisa de outra coisa? Não, é tudo. No momento é tudo. Muito obrigado. De nada, senhor, senhora. Não hesite em me sinalizar se o senhor ou a senhora precisarem de algo durante o voo. Tenha uma boa viagem, passe uma boa viagem. O diálogo é esse, tá bem? Aí eu fiz o seguinte, eu sublinhei, coloquei itálico também, tudo que nesse diálogo expressa, dá o tom da formalidade, expressa esse vous, expressa essa politesse, tá bem? Então, o voudrait, ele é muito importante. Sempre que você quer pedir algo para alguém, sem que isso passe, dê um sentido de ordem, mas um pedido educadamente, né? Falando, a gente deve usar o voudrait. Isso, gente, também vai ser útil para você em qualquer coisa. Você está no restaurante, vai pedir alguma coisa, vai pedir o cardápio, je voudrais tal coisa, je voudrais le menu, je voudrais la carte. Eu gostaria de saber onde fica o banheiro, je voudrais savoir où sont les toilettes. Esse voudrais vai servir para isso.
Então, é o verbo querer, nesse tempo verbal, no condicional, que dá esse tom de um pedido gentil e educado. É um pedido e não algo que se impõe como uma ordem. Então, é bastante educado usar o voudrais. Então, você que é comissário ou comissária está me assistindo, está assistindo essa aula, foca aí no que está em vermelho, que é a fala do comissário. Então, vamos lá. Bonjour, je voudrais juste savoir à quelle heure nous arrivons à Paris. Bien sûr, notre arrivée à Paris est prévue pour 15 heures, heure locale. Parfait, merci. Est-ce que je peux avoir un oreiller, s'il vous plaît? Absolument. Je vais vous apporter ça tout de suite. Après quelques minutes, voilà votre oreiller. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. De rien, monsieur. De rien, madame. N'hésitez pas à me faire signe se vous avez besoin d'aide pendant le vol. Passez um bom voyage. Muito bem. Colocar só aqui esse acentinho de après. E vamos lá. Então, falei sobre o voudrais. Olha só, o s'il vous plaît, né? Esse vous, gente, é esse vous. O vous é formalidade. O vous também pode ser vocês, quando a gente está se dirigindo a mais de uma pessoa. Mas, dentro do contexto da aula de hoje, o vous está marcando a formalidade. Eu estou falando só com uma pessoa, que é um senhor, uma senhora, um adulto. Estou, claro, usando a formalidade, né? Cris, peraí, ainda mais se tem uma criança no voo, eu vou tratá-la no voo? Nunca vi na minha vida aquela criança. Não, não precisa, tá? Com crianças e adolescentes, a gente pode tutoyer, a gente pode tratar no tu, não tem problema. Mas adultos e tal, a gente já faz essa diferença. Depois, nessa frase, absolument, je vais vous apporter, é o vous, eu vou vos trazer. Je vais vous apporter. Olha a quantidade de vous e de ramificações dele, como votre oreiller, tá? Então, esse votre também indica formalidade. É a mesma coisa em português. Aqui está o seu travesseiro, né? O travesseiro que o senhor me pediu. Então, esse votre é isso. Eu entrego para a pessoa e, mais uma vez, a trato no vous. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Então, essa frase na informalidade, claro que ela teria o tu. Então, essa frase ficaria: Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Ela no informel ficaria assim, tá? Então, mas o que nos interessa é o vous. Então, é o vous. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Não, e aqui a gente vem para a parte final, onde ele usa o monsieur, madame, claro, né? Que também é muito importante para vocês. Uma coisa também, gente, que às vezes a gente tem um pouco mania, a gente que é brasileiro, a gente é muito informal e tal. A gente já chega para a pessoa perguntando: Oi, tudo bem, né? Assim, aquela coisa. Não é bem assim, nunca esqueceu o bonjour. Antes de qualquer coisa, bonjour, bonsoir. É um excusez-moi, né? Quando você vai pedir a fala. Então, é bem importante. N'hésitez pas, esse EZ daqui do final, ele também é uma marca, né? Como eu já disse, ó, passé, também é uma marca do vous, hésiter, passé. Se fosse no informal, no tu, seria hésite, passa, tá? Por isso que eu falei, é o tu e o vous, mas é isso também dentro de um contexto. Prof, entendi. Ainda, mas quais são mesmo esses pronomes, né, pessoais aí do francês? Je, tu, botando um embaixo do outro, né? Tu, il, ela, nous, pardon, nous, vous, il, ela. São esses. Então, o nosso foco hoje tá aqui, né? No tu e no vous. Vai lá. No tu e no vous. Então, eu, tu, ele, ela, O gente, é o nosso agente. A gente faz, a gente diz, a gente foi. Tá bem?
no o vous e il, ela, eles, elas. Então, como eu disse, o vous pode ser usado para uma única pessoa no contexto formal ou no lugar de como vocês, né? Quando a gente está falando para várias pessoas ao mesmo tempo. Tá bem? No teu caso, comissário, a relação passageiro-comissário, ou teste de l'air steward, é sempre profissional. É uma relação que muito dificilmente vai passar daquele momento, né, ali no voo e tal. Mas, a título de informação, né, a título de curiosidade, quando a gente está num país francófono, por exemplo, que a gente começa a se relacionar com as pessoas e tal, a gente começa usando o vous e a gente vai usando o vous até o dia que a pessoa nos pede para tratá-la no tu, ou você pede, pergunta se pode tratá-la no tu. Às vezes a própria pessoa tem a iniciativa. Não, vous pouvez me tutoyer. Vous pouvez me tutoyer. Tu peux me tutoyer. Ela mesma diz. Às vezes não. E se você deseja muito demonstrar que você, sei lá, se sente mais à vontade ao se relacionar com ela, tratando ela como você pode chegar e perguntar, est-ce que je peux vous tutoyer? E aí ela vai responder. Então, é possível, às vezes acontece, tá? De você tratar a pessoa, você ter ali um relacionamento assim de amizade, de ver a pessoa, sei lá, com um vizinho, que você vê quase todos os dias e tal, e você tá sempre tratando no vulgo, e você, poxa, da tua cabeça, um dia você decidiu que vai tratar a pessoa no tio a partir de hoje. Pode ser que você não receba um tio de volta. Pode ser que não. Isso já aconteceu comigo. Então a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. A gente também é muito caloroso, afetuoso na nossa cultura brasileira. Isso é diferente na Europa, é diferente de lidar com europeus, com franceses. Eles não são muito nessa cultura do toque. Então a gente precisa realmente, a gente precisa, se a gente quiser, né, demonstrar respeito. Eu acho bacana. Eu tenho alguns alunos também, empresários, que não precisam do francês no dia a dia, mas dizem para mim, Cris, como eu lido com esse tipo de nacionalidade, quando eu viajo, enfim, eu demonstro respeito a essas pessoas quando eu procuro me comunicar na língua local. Então, assim, se você deseja expressar também esse respeito, é, através de coisas próprias da cultura, é muito interessante que você considere tudo isso, né? Falar não é só falar, né, com a boca. O falar francês, ele é muito importante, mas a gente fala também de outras formas. A gente fala com o tom da voz, a gente fala com a educação, a gente fala com a maneira como a gente toca ou não. E isso é bastante interessante. Eu gosto muito de dizer que muitos desses elementos trazem autoridade para o nosso francês. E quando eu falo trazem autoridade para o nosso francês, eu quero dizer que você vai ser respeitado e admirado por esse francês, por esse uso do francês, tá bem? Mas é isso, você vai usar o vous, use o vous sempre com o teu cliente, use o vous no pernoite e você não vai errar. Não erra. Quem usa o vous nunca erra, tá? É melhor alguém chegar para você e dizer assim: olha, não, você pode me tratar de você, tá ótimo. Do que você viver a experiência contrária, né? A pessoa, não, existe um espaço entre nós, então, por favor, respeite. Então, é muito melhor assim. É isso, gente. A gente está sempre aberto a receber sugestões de conteúdo, de coisas que vocês precisam, porque a gente realmente quer aliar, né? Nosso caminho aqui no Le Décollage é esse, aliar o francês à aviação e facilitar a vida de vocês, tá bem? Então não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, não deixa de se inscrever, de curtir esse vídeo, a gente vai ficar muito feliz, é a melhor maneira que você tem para expressar a sua gratidão conosco. Bisu da Prof. Cris e até a próxima aula.